Olá, no 5º programa da série especial sobre o Projeto Rondon, você vai acompanhar o depoimento da aluna do curso de Biomedicina aqui da Unicruz, Angélica da Silva, que fala das experiências vividas em Itaquara, na Bahia, e das curiosidades que chamaram a sua atenção durante a estada por lá. Além dela, participa do programa o professor Diego Dil, do curso de jornalismo aqui da instituição, que fala sobre o trabalho desenvolvido lá no Projeto Rondon. Então fica ligado que o Pesquisa e Extensão está no ar. Foi uma experiência única, que a gente vai levar para o resto da vida e só estando lá para saber. A gente tem aquela sensação de passar conhecimento para eles, mas na verdade a gente volta de lá com uma bagagem muito maior do que a gente foi. É a lição de vida. É uma experiência que fica para a tua vida inteira e eu recomendo. Dá sim vontade de voltar. Foi eterno, assim, vai ser para a vida toda, com toda certeza. É muito importante a gente poder fazer alguma diferença. A gente tem um olhar diferenciado sobre as coisas simples do dia a dia, assim, a gente consegue ver de uma maneira diferente. Eu acho que ser um rondonista significa essa oportunidade única, né, de com pequenos gestos a gente fazer grandes coisas. Então, ser rondonista é algo bastante gratificante, assim, a gente se sente muito bem. Ser um rondonista, para mim, foi uma experiência de vida muito grande, porque eu tive que aprender a ser uma pessoa melhor, principalmente na questão de humildade. Aprendi com o pessoal de lá, com as pessoas de lá, a humildade. Eles eram muito humildes e tratavam a gente, sim, eram muito honestos, muito hospitaleiros. Era um povo muito hospitaleiro. Acho que eu não ia destacar nenhuma história em especial do Rondon, né? Mas o quanto o fato da gente conviver todos os dias, né? De acordar junto, tomar café da manhã junto, de realmente precisar viver como uma família, né? Como isso fez com que o espírito do grupo fosse crescendo ao longo da operação. Logo nos primeiros dias de chegada, numa manhã, a gente encontrou um senhor sentado embaixo de uma árvore na rua, lendo livros. E ele acreditava ser Jesus Cristo. O professor Diego chegou no local e viu ele com um livro lendo alto. Daí pediu para ele o que ele estava fazendo e ele falou que estava lendo a história dele do passado. E ele começou a mostrar o livro com as fotos, dizendo que aqui sou eu em tal ano, em tal época, vestindo tal roupa. E ele falava e acreditava ser Jesus Cristo, só que eu percebi assim, que ele era uma pessoa muito sozinha, muito triste também, porque ele morava sozinho. Ele contou sobre a vida dele, assim, sobre a família dele, que ele não era daquela região, que ele dizia que não sabia onde ficava Itaquara, que aquela cidade não era Itaquara. Ele acreditava ser de outro lugar, assim. Isso foi muito interessante, porque ele sabia realmente algumas partes da Bíblia, ele sabia. Sobre as histórias da Bíblia ele também sabia bastante, então significava que ele lia bastante livros. Ele era bem inteligente. Uma cidade hospitaleira, que recebeu muito bem a todos nós. E o pessoal de lá é muito simples, muito humilde. Itaquara é uma cidade bem agradável, bem organizada, onde as pessoas são muito ativas, muito inteligentes. Então foi um local assim que nos agradou bastante, que realmente dá vontade de voltar lá. Mas Itaquara seria uma cidade muito boa para se viver. Foi uma tristeza muito grande, porque não só ela, mas eu tive também conhecidos que foram afetados. E no momento a gente não sabe o que fazer. Dá aquele desânimo, dá aquela vontade de desistir, mas a gente sabe que tem que ir à luta e que a gente tinha que terminar a proposta, né, do projeto, cumprir com as nossas obrigações, que seria dar todas as oficinas. E apesar de ser muito triste, né, para nossa colega, para nós, também foi triste pelo fato dela ter que sair do grupo ali naquele momento, que seria praticamente na metade, né, da oficina, do curso, do projeto Rondon. Então foi bem triste pra gente mesmo, que a gente teve que assumir também as oficinas dela, que sobrecarregou um pouco o grupo, mas deu tudo certo no final. Eu desenvolvi diversas oficinas. Comecei com a jornalismo sem grilos, depois uma de comércio, toque-toque, quem bate a porta é o cliente querendo comprar, então como atendê-los.
Eu e a Água, a Vida que Me É Dada, uma oficina muito boa na questão de saneamento básico e saúde, envolvendo um pouco da saúde, que é a minha área, né, especificamente. Outras oficinas, até ajudei outros colegas a fazerem outras oficinas, por exemplo, a de queijo e iogurte, ministrada pela minha colega Thaís. Quando a gente chegou lá, era para ser um número X de oficinas e acabou que o pessoal procurou tantas oficinas que a gente teve que aumentar elas, praticamente dobrar o número de oficinas para atender a demanda do povo, né? As atividades foram muito na ordem do que precisou ser improvisado no momento, por aquilo que, de certa forma, não se confirmou em relação àquilo que havia sido planejado, né? Mas sempre que isso aconteceu, a gente conseguiu dar conta, assim, com o apoio do município, da gente conseguir realizar algo que substituísse aquela atividade e realmente desse conta da expectativa da população. Amizade. Eu aprendi a ser mais espontânea com as pessoas, a falar mais, a me abrir mais, a puxar a conversa, porque lá a gente tinha que conversar para manter um assunto, até porque eles eram um pouco tímidos. Apesar de eles gostarem muito de fazer festa com nós, eles eram tímidos, assim, eles queriam sempre saber sobre a nossa região, sobre o nosso município, sobre o que a gente fazia, se a gente usava aquelas roupas estranhas o tempo todo. Então, é assim, tem que saber conversar, conviver com as pessoas mesmo. Certamente o Rondon ele muda muita coisa na gente, né? Principalmente por causa desse contato com outras pessoas, né? Que a gente imagina que vão ser pessoas totalmente diferentes, mas que a gente acaba descobrindo que são pessoas totalmente semelhantes a nós. Então a gente acaba se descobrindo assim como, né, um lado bem humano, assim. Isso que eu acho que é muito importante, algo que a gente acaba carregando depois. Certamente valeu participar do projeto, né? E a gente fica na expectativa de realmente poder participar de novo, né? Porque é algo que a gente sente que a gente pode viver novas vezes aquelas experiências. Com certeza valeu a pena participar do projeto Rondon, porque é um ensinamento de vida. Tem que saber conviver com as pessoas, com diversos tipos de pessoas, diversas personalidades, tem que aprender a ser humilde, a ser honesto, ter muita ética, muita moral para estar lá e ensinar, porque as pessoas que vão nas tuas oficinas, elas querem que tu represente o melhor, que elas esperam de ti sempre o melhor. Então é uma preparação de não só meses, mas é um ano inteiro treinando, estudando, lendo, sabendo mais, aprendendo mais sobre a cidade. Então valeu muito a pena mesmo. E as amizades que a gente faz lá, também tudo vale a pena.